Bom dia, quinto B, tudo bem com vocês? Espero que vocês tenham tido um bom final de semana, estejam descansados e pronto para mais uma semana. Nossa aula de hoje é de matemática e a gente vai usar o livro Aprender Sempre. Então separa o livro de vocês, lápis e borracha. A gente vai começar da página 87 e vai até a página 90. Então, nessas atividades de hoje, a gente vai resolver problemas matemáticos usando multiplicação e divisão e figuras geométricas. Aula 5, página 87. Já para aumentar aqui. Aula 5, um passeio de trem até a cidade de Jundiaí. Vocês perceberam que todas essas aulas do Aprender Sempre tem uma cidade do estado de São Paulo e ele fala bastante de trens e ônibus. Você já passeou de trem? Alguém da sua família já fez alguma viagem de trem? Ubatuba não tem trem, né? Mas tem ônibus. O trem é muito bacana e são as capitais do país que tem este tipo de transporte. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos resolver problemas matemáticos. Então, você vai precisar da sua tabuada, aquela tabuada que a Pro deu para vocês. Então, vamos lá. Primeiro, é um texto de introdução, né? O problema, na verdade, está a partir da 1, mas primeiro é um texto de introdução. Os amigos estão interessados em saber sobre passeios de trem que podem ser realizados em São Paulo. O passeio em um trem expresso sai da Estação da Luz e vai até a cidade de Jundiaí. O trem faz um percurso de 60 quilômetros. Chegando à cidade do interior paulista, pode ser visitado o Museu Ferroviário, que conta a história das ferrovias paulistas, e é possível realizar um passeio na Serra do Japi, entre outras atrações. O passeio acontece na primeira ferrovia de São Paulo, implantada em 1867, construída principalmente para levar o café produzido na região de Jundiaí até o Porto de Santos. Questão 1. A partir daqui começam as questões. Então, a Pro já ensinou para vocês para fazer a leitura da questão e já ir grifando os dados do problema. As viagens de trem expresso acontecem aos sábados e a saída da Estação da Luz acontece às 8h30. No mês de maio de 2021, há 5 sábados. Então, olha só, 5 sábados está escrito por extenso, mas você vai grifar aqui 5 sábados, porque é o primeiro dado do nosso problema. Se as viagens voltarem a acontecer, considerando que em cada viagem poderá ser transportado 80 passageiros, então você vai grifar 80. Quantos passageiros poderão usufruir desse passeio no mês de maio de 2021? Então, que conta que a gente tem que fazer aqui? 5 sábados e cada sábado 80 passageiros. Que continha que a gente faz aqui? Então, você vai armar a continha aqui. Deu o resultado? Qual que é a pergunta do problema? Quantos passageiros poderão usufruir desse passeio no mês de maio de 2021? Armou a continha? Fez? Coloca a resposta. Poderão usufruir do passeio, tananã, passageiros, tá? Pessoal, tem que armar a conta, tá bom? Você pode armar a conta aqui, você pode armar a conta aqui do lado, aonde for, mas a Pro quer a conta armada. 2. O percurso que o trem faz da Estação da Luz até Jundiaí é de 60 quilômetros. Se o trem fizer 5 viagens de ida e volta, saindo da Estação da Luz até Jundiaí, quantos quilômetros terá percorrido? Então, os dados aqui do problema é o quê? 60 quilômetros, 5 viagens. Mas a gente tem que prestar atenção em um detalhe aqui. São 5 viagens de ida e
volta. Então, não são só 5 viagens. São 5 viagens de ida e 5 viagens de volta. Então, presta atenção para fazer este problema aqui, tá? Aí você vai armar a conta, fazer a continha. Qual que é a pergunta do problema? Quantos quilômetros terá percorrido o total de todas as viagens por 60? Aí você vai colocar aqui, R de resposta, terá percorrido tananã quilômetros. Problema 3. Em Jundiaí, há uma sorveteria chamada Cancún Sorvetes. No cardápio da sorveteria, há opções de sabores de sorvete: morango, doce de leite, chocolate e maracujá. Então, 4 opções de sabor, grifa o 4. E 3 variedades de cobertura, de chocolate, amargo, branco ao leite. Então, você vai grifar 4 opções de sabores e 3 variedades de cobertura. De quantas maneiras diferentes é possível solicitar um sorvete, escolhendo um sabor e uma das variedades de chocolate para a cobertura? Há 2 maneiras de resolver esse problema que levam uma única resposta. Então, aqui tem 4 sabores e 3 coberturas. Você pode ligar cada sabor a uma cobertura. Aí, essa ligação você pode fazer cada um com lápis de cor diferente, para você separar. Depois, você conta o total de ligações. Ou fazer uma multiplicação, que é muito mais simples. E como que você faz essa multiplicação? Fez as ligações ou a multiplicação, qual que é a pergunta do problema? De quantas maneiras diferentes é possível solicitar um sorvete e cobertura? Resposta: é possível solicitar tananã maneiras, tá? Não esquece de colocar a resposta. Faz a ligação, que é bem bacana, cada sorvete em uma cobertura. Aí você conta o total e depois faz a multiplicação para ver se vai dar o mesmo número. Página 88. Em Jundiaí, há produtores de frutas. A senhora Leonilda produz morangos e os acondiciona é guarda, em 2 tipos de embalagens. Se ela colher 18 morangos, grifa 18 morangos, e quiser distribuí-los igualmente, letra A, em 9 embalagens, quantos morangos deve ser colocado em cada uma? Então, eu tenho 180 morangos e quero distribuir em 9 embalagens. Que conta que eu tenho que fazer aqui? Depois, B, colocando 10 morangos em cada embalagem, de quantas embalagens ela vai precisar? Contando de 10 em 10, que dá 180, quanto que vai dar? Está fácil, hein, pessoal? Agora, na página 88, tem a continuação, que é a aula 6, que fala sobre figuras geométricas, que a gente viu no comecinho do ano no EMAI, né? E a gente está voltando para esse assunto. E aqui a Pro colocou um exemplo antes, que toda construção que você vê vai ter figuras geométricas, né? Então, olha só, nossa igreja matriz aqui de Ubatuba. Quais figuras geométricas podemos observar nesta imagem? Então, aqui no topo tem um cone. Ele não é um triângulo, nem uma pirâmide. Ele é um cone, porque ele é arredondadinho e pontudinho. Cone igual de sorvete. A gente tem círculos, ó, círculos aqui, círculos. A gente tem triângulo. A gente tem quadrado, ó. E a gente tem retângulos. Então, olha que bacana, numa imagem, quantas figuras geométricas
que a gente tem. Na nossa página 88, as figuras geométricas e as construções. O que vamos aprender nesta aula? Identificar regularidades nas contagens de faces, vértices e arestas de um prisma. Prismas são figuras geométricas que têm linhas, tá? O cone é um prisma? O cone não é um prisma porque ele é arredondado. Caio e Vinícius observaram a construção da Estação da Luz e comentaram que podem associar partes dela às figuras geométricas que estudaram. Quais figuras geométricas você pode identificar na fotografia mostrada acima? Então, a Pro mostrou para vocês uma construção de Ubatuba primeiro, que é a igreja matriz. E a gente identificou ali naquela construção de Ubatuba o triângulo, o retângulo, o quadrado, o círculo. E nessa construção, quais figuras geométricas que você pode identificar nessa construção? Então, presta bem atenção, que tem bastante figura geométrica aqui, ó. Número 1. No espaço a seguir, então aqui embaixo você vai responder quais os nomes das figuras geométricas que você observa nesta imagem. Página 89. Arestas, faces e vértices. Então, vamos explicar isso daqui, porque essa matéria é muito bacana. A Pro adora essa matéria. Vamos lá. A Pro fez uma figura aqui. Opa, que até colou. Ó. A Pro usou massinha e palitinho de dente. Olha que bacana. Para vocês identificarem aqui, ó. Se você tiver aí na sua casa massinha, bala de goma também dá para fazer. E palito de dente, você pode fazer figuras geométricas. Eu fiz um cubo, mas dá para fazer triângulo, retângulo, paralelepípedo. Então, vamos lá. Essa figura que está na mão da Pro é uma figura geométrica, um sólido geométrico, ó, porque ele é 3D, tá? Aqui também é o mesmo, ó, um dado. Olha só, mesma forma, só que aqui tá com as faces preenchidas e essa aqui tá vazado. Aqui também tem outro, que é a pirâmide. Ó. E aqui também tem outro, que é o paralelepípedo, que é uma caixinha de fósforo, paralelepípedo. Então, o que são vértices? Na página 89 de vocês, tem lá vértices. Vértices são as pontinhas que ligam. Então, vértices é cada bolinha que liga uma aresta na outra. Então, aqui no caso, a aresta é o palito, ó. E a vértice são as bolinhas amarelas. E aqui no livro de vocês, vértices é cada pontinha, ó. Uma vértice, duas vértices, três vértices, 4, 5 aqui atrás. Vamos pegar uma canetinha aqui para editar para vocês verem. Ó, aqui é uma vértice. Aqui, duas vértices, 3, 4, 5, que tá aqui atrás escondidinha, ó. Então, essa pirâmide aqui tem 5 vértices, que é esta pirâmide aqui da Pro, ó. Pirâmide de base quadrada. O chão dela é quadrado. Pirâmide de base quadrada. E agora, o paralelepípedo. Quantas vértices tem? 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. E aqui atrás, ó, onde eu não estou vendo, aqui tem outra, ó, 8. Então, esse paralelepípedo tem 8 vértices, que é as bolinhas que ligam cada linha. Agora, aresta. Aresta é o palitinho, ó. Nessa figura que a Pro fez para você, é o palitinho que liga cada bolinha. Então, aqui, na nossa pirâmide, quantas arestas tem? 1, 2, a Pro tá riscando aqui para vocês, ó. 3, 4, 5, e as de trás que a gente não enxerga, tá pontilhado, ó. 6, 7, 8. Então, aqui tem 8 arestas. E aqui no nosso paralelepípedo, vamos pegar outra cor. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 arestas. E no nosso cubo aqui que a Pro fez, ele tá até ficando tortinho, gente, porque fica molinho, ó. Vamos contar aqui quantas tem? Vou segurar assim, ó. 1, ó. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui no nosso cubo tem 12 arestas, que são os palitos. Peraí, deixa a Pro apagar aqui para aumentar. E agora, faces. O que são as faces? As faces, vamos pegar o exemplo desse dado, são as paredinhas, ó. Então, aqui no dado fica fácil contar quantas faces são. Então, olha aqui, 1, 2, 3, 4, opa, peraí. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o dado tem 6 faces. E agora aqui, nossa pirâmide, quantas faces tem? Então, para a gente não perder as faces, eu vou marcar com uma massinha. Ó, uma face, 2, 3, não cola, Pro. 4 e a face aqui de baixo, ó, 5. Então, a nossa pirâmide tem 5 faces, 5 lados. Então, nossa pirâmide aqui tem 5 lados. E o paralelepípedo, quantas faces tem? 1, 2, 3. E o que a gente não está enxergando? 4, que é a parte de trás, 5, que é o fundo, e 6, que é aqui do lado. Então, isso são vértices, arestas e faces. Agora, eu vou ler o problema para vocês. 2. Ana, Júlia, Tiago, Vinícius e Caio têm uma tarefa escolar para aprender na segunda-feira e reuniram-se para resolver as questões em grupo. Eles precisam solucionar algumas questões envolvendo as figuras geométricas sólidas.
Veja se você é capaz de resolvê-las. Vocês se lembram do que são faces, arestas e vértices de figuras sólidas? Então, a Pro explicou aqui para vocês. Considerando as ilustrações de prismas, conte o número de faces, arestas e vértices e complete o quadro. Então, aqui tem um prisma de base triangular, um prisma de base quadrada, que é o paralelepípedo, e um prisma de base pentagonal. Pentagonal porque ela tem 6 pontinhas aqui, ó. Agora aqui, prisma de base triangular, que é esse daqui. Você vai contar o número de lados que ele tem, que são o número de faces. Então, lados e faces é a mesma coisa, né? Lados e faces é a mesma coisa. Número de vértices. Vértices. Lembra do palitinho. E o número de arestas. Bolinhas. Ficou na dúvida? Volta aqui, ó. Vértices, bolinhas, arestas, palitinho e faces, os lados. Então, você tem aqui para consultar. Então, você vai contar do prisma de base triangular, esse daqui. Prisma de base quadrada, este daqui. Prisma de base pentagonal, este daqui. E o prisma de base hexagonal, qual é? Esse daqui você vai ter que pesquisar. E vai colocar número de lados, número de faces, número de vértices e números de arestas, tá bom? Depois na nossa página, deixa eu aumentar aqui, 90, tem a continuação daquela atividade. Observe os dados do quadro e responda as questões. Então, de acordo com o que você respondeu na página 89, você vai responder as questões A, B e C. 3. Agora que você identificou algumas regularidades entre o número de lados do polígono da base, o número de faces, de arestas e de vértices de um prisma, observe a figura abaixo e determine o número de faces, vértices e arestas deste prisma. Então, aqui a gente tem um decágono, que é um polígono de 10 lados. E aí, esse que é a figura aqui. Você vai completar aqui a tabelinha dele. Então, nome do polígono da base do prisma. Como é que chama esse polígono aqui, ó, da base? Quantos lados ele tem? Como que chama esse polígono? Você pode pesquisar no Google polígonos de 10 lados, nome. Aí vai dar um nome lá, você pesquisa e coloca. Número de lados do polígono da base. Qual que é o número de lados? Olha aqui. Ele já dá a resposta aqui, ó. Número de faces. Número de lados e número de faces é a mesma coisa. Número de vértices e número de arestas. Então, quando você for contando, vai ticando com o lápis, que fica mais fácil. Você pode usar lápis colorido para contar vértices, lápis de outra cor para contar arestas, fica mais fácil, tá? Então, essas são as nossas atividades de matemática de hoje. Sala do Meet aberta a partir das 8h30. Assiste a explicação, vai para a sala do Meet que a gente faz junto, se você ficar com dúvida, tá bom? Beijos, meus amores!